Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus de hoje, amados irmãos, está no livro de Salmo, o Salmo capítulo 14. O Salmo 14 é salmo também de Davi. Ele foi escrito para o mestre de música. Esse salmo ele começa assim. Hoje nós vamos comentar até o versículo de número 4. Até o versículo número 4, irmãos. São 7 versículos, então vamos deixar o versículo 5 e diante para comentarmos em outro dia. Esse salmo diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abominável em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não tem conhecimento nem sequer um dos que praticam a iniquidade, que come o meu povo como se comesse pão, que não invocam ao Senhor? Muito bem, amados. Eu li até o versículo 4, vamos comentar, vamos orar e buscar a Deus antes de fazer o comentário. Eterno e soberano Deus, Pai da eternidade, grande Jeová, poderoso Criador dos céus e da terra, venho neste momento pedir que nos dê sabedoria para que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra como ela é, da maneira como ela é, Pai. É isso que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados. Nós vemos que aqui o salmista está falando sobre alguém que é ateu. Ateu teórico ou ateu praticante. Ele chama esse ateu de nécio ou tolo. Ele diz assim, que o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Então ele se declara um ateu teórico que também já passa a praticar, dizendo Deus não existe. E aí Davi diz que todos eles se corromperam. E todos eles se tornaram detestável. Ele diz que não encontrou ninguém que viesse fazer o bem. Mas o Senhor olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se encontrasse alguém que tivesse entendimento, alguém que buscasse a Deus. Mas ele diz que todos se desviaram, todos se corromperam. Ele diz que não encontrou ninguém que fizesse o bem. Não há ninguém que pratique o bem. Então nós vemos que Davi, ele aponta o dedo para o ateu. Ele diz que esse ateu é um tolo. Ainda que seja alguém formado, alguém que fez uma faculdade ou acadêmico,
ela é falta de sabedoria, ele é tolo. A tolice e a sabedoria são temas recorrentes. Não há só nos escritos de Provérbios. Aqui nós vemos que o salmista traz algo que fala sobre a sabedoria. Muitas pessoas pensam que o livro de sabedoria é Provérbio e Eclesiastes. Mas em vários outros livros, e também no Salmo, nós vemos aqui o salmista trazendo algo para despertar a sabedoria do ser humano. Se você, caro irmão ouvinte da palavra de Deus, procurar o significado de tolo no dicionário, além de todo o significado adjetivo ou similares, vemos que o tolo é comparado ao bobo. Quem é bobo? Pessoa que não é esperta, pessoa desprovida de inteligência, pessoa desprovida de instrução, pessoa desprovida de conhecimento. O tolo também é comparado como ignorante, que tende a ser ingênuo ou facilmente enganado. O ateu, ele se torna um tolo, não acreditando na existência de Deus. Ele não é um ingênuo, ele não é facilmente enganado, mas ele é alguém praticante que por si mesmo ele decide que para ele Deus não existe. Não é uma pessoa que tem ausência de conhecimento. Eu li o livro de Augusto Cury. Ele diz que ele foi um ateu praticante. Então, um grande escritor como Augusto Cury, ele era conhecedor de várias traduções. Então não era falta de inteligência, mas era pessoa que tinha falta de significação em sua vida. Então você que me ouve, pode buscar o significado sobre a palavra tolo ou sobre aquele que o salmista está dizendo, desoneste seu coração. Você vai se surpreender, vai encontrar coisas interessantes. Vai perceber que são pessoas que negam a existência de Deus, está com seus pés destinados à sepultura. Este significado, parece-me que a tolice também é um tipo de que leva as pessoas a morrerem prematuramente, a sepultura prematura. E ele sepulta, na verdade, a razão do bom senso nos dias de hoje. Quando o ateu nega a existência de Deus, em sua mente ele está sepultando a Deus. Mas na verdade ele está sepultando a si mesmo, sepultando a busca da sabedoria, porque Deus é sabedoria. Geralmente o ateu chega à conclusão de que não há Deus por meio das evidências que eles buscam através dos seus estudos e acaba descobrindo através da própria maldade e do sofrimento presente no mundo. O ateu diz, mas Deus, se Deus existisse, não iria permitir o sofrimento na terra. Ah, se Deus existisse, criança não morreria de doença maligna.
Ah, se Deus existisse, cessaria a pandemia. Primeiro, o ateu deveria saber que a Terra está sendo dominado pelo príncipe das trevas. Ele é o dono deste mundo. Se ele não fosse o dono deste mundo, ele não ofereceria para o Senhor Jesus. Na tentação, ele ofereceu a riqueza e a glória deste mundo a Jesus, almejando que Jesus viesse se curvar diante dele. Mas um ateu, com um olhar pessimista da realidade, ele despreza o conhecimento de Deus. Ele despreza a bondade de Deus. Ele despreza o poder presente de Deus, que Deus oferta nestes dias atuais para o mundo caído. Deus é o Criador de todas as coisas. Por meio das coisas criadas, a graça de Deus e a misericórdia de Deus é manifesto na redenção da humanidade por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Mas um ateu convicto, ele não acredita que Deus possa se manifestar ao mundo por meio de um filho gerado no ventre de uma mulher. Então um ateu se encontra com um coração vazio, uma crença vazia afeta o intelecto, gerando tolice em seu coração. E se desdobra em atos carregados de corrupção. E o cristianismo? O cristianismo, infelizmente, contém o que chama de ateu prático. Muitos cristãos se tornaram um ateu praticante. Hoje, nos dias atuais, não se prega mais o arrebatamento, a volta de Cristo. Alguns, inclusive, não acreditam nem sequer que Cristo vai voltar. Mas são cristãos, estão na igreja, estão louvando. Quando você diz, traz uma mensagem de escatologia, pregando a volta de Cristo, as pessoas ficam apavoradas. Dizem, misericórdia, Jesus está voltando. Então existe muito ateu dentro da igreja. O ateu prático é uma pessoa, teoricamente, que acredita na existência de Deus, mas conduz a sua vida como se ele não existisse. Então, teoricamente, ele acredita que Deus existe. Que Deus tem poder de abençoá-lo. Que Deus tem o poder de dar vida longa. Que Deus tem poder de dar a ele prosperidade. Ele acredita em Deus como um cristão, mas não age como um filho de Deus. Os seus atos negam a existência de Deus. Ele age como um ateu. A vida de alguém que anda no pecado é a vida de um ateu praticante. Então, a essas pessoas que o salmista chama de tolo, eu convido você, caro ouvinte, se está vivendo uma vida como se Deus, acreditando que Deus existe, mas os seus atos negam a existência de Deus, então afaste-se da tolice. Creia em um Deus vivo. Creia que Ele existe, que Ele é o galardoador da sua vida e que breve as trombetas irá soar. Creia que
nos últimos dias o mal está se manifestando sobre a face da terra, porque a terra jaz no maligno. Não negue a existência de Deus com seus atos. Não negue a existência de Deus através dos seus pecados. Porque breve a trombeta dos céus soará. E Cristo vai voltar. Então seja um cristão praticante, não um cristão ateu. Seja aquele cristão que as pessoas ainda venham te dizer que você é careta, que você é fanático, mas não negue a sua fé. Pratique essa fé. Viva uma vida real, sendo a luz neste mundo, sendo o sal da terra. Não fique correndo de um lado para outro, atrás de profetas, de falsos mestres. Use a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, a junta das medulas, e uma palavra que é apta para discernir teus pensamentos e os desígnios do seu coração. Busque, garimpe dentro da palavra de Deus e você vai crescer espiritualmente. Um bom dia para todos.